Fala aí, moçada! Beleza? Beleza? Aqui quem fala é o Patrímio, Patrímio, e sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas a mais um vídeo deste canal. No vídeo de hoje, eu vou estar falando para vocês, sobre um tema que é maravilhoso. Maravilhoso. Você diria, Patrício? Sim, eu diria que este é um dos temas mais importantes e, quiçá, o primeiro que deveria ser visto em um curso de filosofia, de ciências, de matemática ou de qualquer outra coisa. O tema mais fundamental de todos, que é a metateoria estruturalista. Meta o quê, Patrício? Isso, metateoria estruturalista, meu amigo. Metateoria estruturalista, minha amiga. Vamos estudar um pouquinho a palavra, né? Metateoria. Vamos lá. Metafísica. Além da física. Metacognição. Além da cognição. Metateoria. Além da teoria. Ou seja, a parte que está além da teoria. Estruturalista, ou seja, a parte que está além da teoria, que envolve a construção de um modelo basilar. Ai, modelo basilar, Patrício, eu não entendo o seu vocabulário. Fica calmo. Meta, teoria, o que está acima das teorias e que tem um componente de base, ou seja, algo que está por trás das teorias e por trás desse espaço que está além delas. Beleza? Responde aí. Bom, antes da gente começar de fato o nosso vídeo, eu queria te pedir encarecidamente para que você converse comigo aqui embaixo nos comentários. Eu quero que você me ajude a propagar esse canal. Como é que você vai me ajudar a propagar esse canal? Você vai me ajudar a propagar esse canal me dando temas de vídeos. Eu vou tentar trazer uma análise teórica, vou tentar trazer uma análise empírica, vou tentar trazer uma análise pessoal, vou tentar trazer uma reflexão sobre este, aquele ou aquele outro tema. Mas por que isso é importante? Porque eu acho que é interessante que nós criemos aqui no YouTube, um espaço legal, um espaço de compreensão, de análise e de compartilhamento de conceitos, teorias, etc. Beleza? Eu não vou sair daqui até você responder beleza. Beleza? Então vamos nessa. Bom, vamos começar aqui desvendando, portanto, a arquitetura das teorias. Eu, Patrício, o grego, quero mostrar para vocês aquilo que está por trás das estruturas teóricas. Bom, primeiramente, eu queria dizer uma coisa. Quando a gente para observar como as teorias foram classicamente, ou seja, ao longo do tempo, de uma forma predominante, formadas, a gente observa que elas seguem mais ou menos esta estrutura aqui, que é a famosa estrutura de preposições, né? Ou proposições. Preposição é uma coisa que está pré a posição. Proposição é uma coisa que está antes da posição. E a posição é aquilo que compreende a teoria. O fundamento das teorias está entre esses dois pontos ultimamente. Aquilo que vem antes da teoria, que são os axiomas, os fundamentos e os conceitos dessa teoria, e aquilo que está depois da teoria, que são as aplicações. Então, as ciências em geral, elas funcionam com base em preposições e proposições. Esta é a chamada visão ortodoxa das teorias. Vamos lá então. Bom, se a gente pega e para olhar uma teoria clássica, como por exemplo, sei lá, a teoria. Me dá uma teoria aí. Tá. O princípio fundamental da dinâmica. Força é igual a massa vezes aceleração. Patrício, que porra é essa, Patrício? Isso daqui não é um canal de filosofia, de humanidades. Não. De onde você tirou isso, meu amigo? De onde você tirou isso, hein? Me peita. Não. Isto aqui é um canal de conhecimento. E sendo este um canal de conhecimento, a gente tem que aprender a lidar com a física. Então vamos lá. A gente tem aqui, primeiramente, uma teoria que é o princípio fundamental da dinâmica, beleza?
O princípio fundamental da dinâmica, ele vem a partir de vários pressupostos, como, por exemplo, a proposição que existe movimento, ou seja, existe movimento, isto é, existe uma partícula que está numa posição S0 e ela consegue ir para uma posição SI, beleza? Existe uma segunda proposição de que essa partícula tem uma velocidade variável e essa velocidade varia com uma taxa constante, que é chamada de aceleração. Enfim, existem várias outras proposições que compreendem este conjunto, ou melhor, este modelo teórico. Esse daqui é um modelo unitário e é um modelo que defende a ideia de que qualquer preposição que seja falha aqui no meio do caminho invalide toda a estrutura do modelo. Essa é a visão ortodoxa das teorias. Ou seja, uma teoria ela é composta por vários princípios e esses princípios eles vão se encadeando de uma forma contínua, ou seja, o princípio vai evoluindo, 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 até que ele se torne uma teoria completa. Então, primeiramente, você parte da posição, depois você vai para a posição no tempo, depois da posição no tempo você vai para a posição no tempo variando, e assim vai até que você chegue em um conceito macro, que é o conceito da força, beleza? Mas aí, se você para pensar, esse daqui é um modelo que não segue uma hierarquia, não tem um fundamento. Quando você para observar, existe algo que vai ali sempre atualizando cada uma das premissas do modelo. Ah, essa premissa não estava boa, a gente vai adicionar uma outra, essa premissa não estava boa, a gente vai adicionar uma outra. É assim que as estruturas teóricas vão evoluindo, tá? Em seguida, a gente vai ter aqui o que a metateoria estruturalista fala e pensa. O que a metateoria estruturalista fala e pensa? Você concorda comigo que aqui dentro dessa teoria, que a força é igual a massa vezes a aceleração, existem alguns conceitos nucleares, que são o conceito nuclear de massa e o conceito nuclear de aceleração, que compreendem essa teoria? Estes conceitos, eles se articulam, ou seja, eles se relacionam entre si de uma forma matemática. Ou seja, este conceito de massa, ele se relaciona de uma forma matemática com relação a este outro conceito. E esta forma matemática se dá a partir da reação entre um núcleo teórico e as aplicações práticas deste núcleo teórico. Então, quando a gente para observar aquilo que é a teoria newtoniana, ela se articula de uma maneira que segue um núcleo matemático. E à medida que este núcleo matemático vai criando novas tendências e novos modelos colaterais, ou seja, modelos que dele derivam, a gente vai chegar na forma final da teoria. Mas, Patrício, qual que é a diferença? Qual que é a diferença, então, disso aqui? Uma proposição que vai para outra, 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 que vai para outra. A principal diferença é que existe essa estrutura core, essa estrutura nuclear, que segue princípios matemáticos, não ali princípios que meramente, como eu posso dizer assim, funcionam na relação, mas eles funcionam no ordenamento de sentido, ou seja, há uma mudança entre sintaxe para semântica. Quando a gente observa uma coisa na sintaxe, a gente observa a forma como a coisa está colocada. O sujeito vem antes do verbo e o verbo projeta o predicado. Lembra disso? Eu vou ao mercado. Ir ao mercado projeta o objeto, perdão. Ir ao mercado, eu vou a algum lugar. O verbo ir projeta o objeto ao campo de atitudes e ações do sujeito. Eu não sei se ficou muito claro para vocês isso, então eu vou falar como se vocês fossem retardados. Bom, vamos lá. Eu vou ao mercado. Eu vou aonde? Ao mercado. Então, o ir é uma ponte entre eu e a minha atitude com o mercado, tá? E aí, quando você observa essa relação entre o eu e o mercado e o verbo ir,
E o verbo ir e o mercado, ela é sintática. O nome disso é sintaxe. E esta relação aqui da visão ortodoxa das teorias é uma relação sintática. Sintática, 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 sintática. Então, se ela é uma relação sintática, o que acontece? O que acontece é, olha só, olha só, olha só. Você vai ter aqui a primeira teoria, que vai projetar a segunda teoria, que vai projetar a terceira, que vai projetar a quarta. Mas aquilo que há de primeiro na primeira teoria já não é mais na segunda, porque ele só projeta a próxima teoria. E o objeto é diferente do sujeito na estrutura sintática de um verbo, porque eles são relacionais. Aqui nesse caso é uma diferença, porque dentro da teoria existe um núcleo, e existindo um núcleo dentro daquela proposição final da teoria, o que você observa é exatamente uma relação de semântica. O sentido, a observância da teoria depende intimamente deste núcleo matemático. Meu Deus do céu. Eu não aguento. Eu não aguento. Quando eu escuto a palavra metateoria estruturalista, é um gozo intelectual violento pra cima de mim. Me desculpem, eu me descontrolo com a metateoria estruturalista. A metateoria estruturalista é a minha existência, é a minha vida. Eu amo a metateoria estruturalista. Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. Ei, mundo! Eu amo a metateoria estruturalista. Enfim, voltando onde estávamos. Então, a gente vai ter aqui um determinado conjunto núcleo, tá? Este núcleo, que a gente vai chamar futuramente de K, ele vai ter relações matemáticas entre as distintas partes para formar ali uma teoria final. Tá? Então, por exemplo, o núcleo aqui dessa teoria são esses objetos M e A que se relacionam, e eles se relacionando de uma forma articulada formam o objeto força, e se relacionam por meio de funções matemáticas que são consistentes entre si. Tá? E aí, primeiramente, as teorias dentro da metateoria estruturalistas são vistas como entidades matemáticas, tá? E além delas serem vistas como entidades matemáticas, há aquele deslocamento de sentido, de sintaxe, para um deslocamento de semântica, como eu mencionei para vocês, beleza? E aí a gente tem alguns nomes, né, que são importantes, como por exemplo, o Bowser. Bowser. Como por exemplo o Bowser, o Olesius. Enfim, tem vários nomes aqui da metateoria estruturalista. Snedel, que compreendem estes grandes epítetos, tá? Esse cara aqui, se não me engano, ele morreu recentemente, o Bowser, mas ele tem um texto, cara, que ele decupa, ou seja, ele transforma, ele extrai a metateoria estruturalista do Freud. Então ele vai articulando de uma forma matemática os núcleos conceituais que existem dentro da teoria do Freud, e articulando esses núcleos conceituais, ele chega dentro de uma teoria freudiana intimamente consistente com aquilo que é uma entidade matemática. É belíssimo, é algo de uma beleza, assim, cara, é quase que inapropriada. É uma beleza erótica, eu diria, sabe? E é belíssimo, é belíssimo. É uma coisa que eu acho, assim, realmente impressionante, tá? E aí, como por outro exemplo, a gente vai ter aqui também, cara, peraí que mandaram uma mensagem aqui, você vai ter que... eu respondi. Aí você vai ter, por exemplo... Opa, perdão, eu errei o nome desse cara aqui, que é Joseph Sneed, tá? E o Olesius aqui, Mullines, qual é o nome desse cara? Stuhlmuger, enfim, todos esses caras aqui, eles fizeram esta meta-teoria estruturalista, tá? Eu vou deixar aqui na descrição, se vocês quiserem, se vocês perguntarem, tá? Se vocês não perguntarem também, é isso aí, pesquisem aí, Snedel, Bowser, Stuhlmuller, eu não sei escrever o nome desse cara em alemão, cara, Malésios. É isso aí. Pesquisem o nome deles. Se vocês quiserem, eu mando pra vocês depois. Bonitinho, bonitinhas. Tá bom? E aí, cara, quais são os componentes essenciais de uma teoria científica de acordo com a metateoria estruturalista? Bom,
Uma teoria científica, que é um termo T, ele é uma composição entre um núcleo da teoria, que é justamente a identidade pela qual a teoria se faz, entre o núcleo da teoria e as aplicações intencionais da teoria. A gente vai ter dentro do núcleo da teoria uma composição de 4 principais funções. Primeiramente, a gente vai ter os modelos principais. Os modelos principais da teoria são aqueles modelos que fazem com que uma teoria seja possível de existir, tá? Depois disso, a gente vai ter os modelos orgânicos, que são a forma como os modelos, que são os modelos. Os modelos normais da teoria, eles são a forma como uma determinada teoria ela existe com base em uma lei fundamental. Então, estes modelos principais aqui é um conjunto grande de modelos principais que mostram uma determinada relação teórica, tá? Uma relação formal. Estes modelos originários aqui, os modelos Mzão, quero dizer, eles são modelos que há a lei sendo aplicada a ele. Qual lei? Uma lei como, por exemplo, uma lei fundamental do modelo nuclear. Por exemplo, o princípio fundamental da dinâmica. F é igual a massa vezes aceleração, tá? E aí, esse daqui é um modelo que segue essa lei. Depois disso, a gente vai ter os modelos parcialmente principais, que são modelos que, por exemplo, aplicam a teoria para situações específicas, como, por exemplo, a lei de Hooke, como, por exemplo, enfim, a lei da gravitação universal, que vão aplicar a lei de Newton para questões específicas, determinadas pelos modelos principais e pelo modelo propriamente dito. Por fim, a gente vai ter aqui os vínculos da teoria, que são as relações de contrição da teoria, ou seja, são as relações de limitação da teoria. Até onde esta teoria é possível. E depois a gente vai ter aqui esse elemento I, que são as aplicações intencionais da teoria, que são quando esta teoria vai para o mundo empírico. É quando você pode simplesmente pegar e aplicar essa teoria para ver como os objetos funcionam com relação a ela. A teoria freudiana, por exemplo, das pulsões de vida e pulsões de morte, você pode aplicar na clínica de um neurótico. O modelo da teoria newtoniana você pode aplicar, por exemplo, para construir um prédio com a estática, né? É uma aplicação elementar daquilo que é as aplicações intencionais da teoria. Isso é básico, isso aqui é banal, isso daqui é elementar. Tá? Beleza, beleza? Não se sinta burro, eu tô só brincando, não se ofenda, porque se for para se ofender, pode sair, pode sair. Vamos lá. Depois disso, a gente pode ir para a questão das leis, né? E o fato de que as teorias, justamente pelo fato de que existem nelas uma hierarquia entre as suas leis, elas, elas não são monolíticas. Ou seja, não existe uma única lei universal que é capaz de compor as teorias. Não. Toda teoria tem a sua lei fundamental, como, por exemplo, o princípio fundamental da dinâmica para as leis de Newton, mas para a teoria newtoniana da mecânica. E toda teoria tem um conjunto de leis especializadas, que se aplica a um determinado subconjunto dos modelos da teoria. O que isso significa? Qual é esse subconjunto? Que são aqueles modelos parcialmente principais. Este conjunto de teorias especializadas é justamente as aplicações que podem funcionar ali para que a teoria funcione de um determinado jeito. Então, por exemplo, a lei da gravitação universal ela é uma relação ampliada da lei de Newton. F é igual a G, Mzão sobre R ao quadrado. Isso é diferente daquela formalidade de que F é igual a massa vezes aceleração. Isso é uma aplicação. Isso é uma lei, essa F é igual a G, a lei da gravitação é uma forma especializada daquilo que é o princípio fundamental da dinâmica. E ela segue normas adicionais para funcionar. Beleza? E o que seria um termo teórico, né? O que pertence ao campo das teorias e o que não pertence ao campo das teorias? Bom, o que não pertence ao campo da teoria é tudo aquilo que não é um termo teórico. Mas é importante notar que o que não pertence ao campo da teoria influencia a teoria, tá? O que isso quer dizer? Vou dar um exemplo para vocês. Na teoria newtoniana, não existe uma concepção de tempo explícita.
Como assim, Patrício? Como assim? Na teoria newtoniana, você tem uma relação ali entre a massa e a quantidade de movimento, tá? Que é da onde deriva, mais ou menos, a questão da força. Esta relação entre a massa e a variação da quantidade de movimento e tudo mais, quando você para observar, olha só, você não observa diretamente a posição e o tempo dentro dessas formulações teóricas. O S e o T não aparecem explicitamente na formação teórica de que força é igual a massa vezes aceleração. Eles aparecem de forma a ajudar o conceito aceleração a funcionar. Só que ele está por fora. Então, é como se o S e o tempo fosse este conceito X aqui, que ele vai afetar de uma forma aqui a teoria P, tá? Ou melhor, a lei geral P. Este termo aqui é dito de um termo não teórico. Agora, a formulação de que a força é igual a massa vezes aceleração, ou seja, a formulação de que força é igual a massa, uma relação de massa e de aceleração, ela é uma relação onde a massa e a aceleração são explicadas e apresentadas pelo modelo teórico, porque elas definem aquilo que é a estrutura formal do modelo teórico. O que significa? A massa e a aceleração explicam como funciona a força. E a força explica como funciona a massa e a aceleração. Não à toa, a gente poderia até traçar uma flechinha para cá, tá? Este esquema aqui está incompleto. Então, quando a gente para observar este A e este B, que são a massa e a aceleração, você vai observar necessariamente que eles dependem desta teoria P aqui para existir. Ah, entendi. E qual é o nome, Patrício, de uma coisa que depende de uma outra teoria para existir? Me ajuda, vai, Patrício. Pelo amor de Deus, cara, tá na tela. Tá na tela. Termo T teórico, tá? Então, o termo T teórico é justamente o elemento pertencente à teoria que é definido pela própria teoria e depende da teoria para existir. Legal, né? Interessante. Alguma dúvida até aqui? Perguntem aí nos comentários. Eu vou te pedir para perguntar aí nos comentários. Pergunta aí. Eu acho que devem ter muitas dúvidas. Isso aqui é um conceito difícil, eu sei. São conceitos difíceis. Eu sei que são conceitos difíceis. Mas são conceitos gozantes. São conceitos belos. São conceitos fundamentais. E sendo eles conceitos belos, e sendo eles conceitos fundamentais, acho que é muito legal todo mundo aprender. Fuck you all, fuck you, fuck you, fuck you. Então vamos lá. Próximo. Principal, agora a gente pode ir para a relação entre, portanto, o K, que é o núcleo formal do modelo, e o I, tá? Qual que é a principal relação entre o K e o I? O fato de que o I ele pode participar aqui das estruturas formais e do próprio modelo. Então, ó, o que acontece? Existe um conjunto de modelos da teoria que, quando restritos aos seus componentes não teóricos, correspondem aos sistemas empíricos que pretendemos descrever. E esses modelos também satisfazem os vínculos da teoria. Então, o que acontece é o seguinte, que existe um conjunto de modelos da teoria que ele é definido por elementos que são não teóricos, tá? Ou seja, ele é definido apenas por elementos empíricos. Então, você vai lá e vai observar, por exemplo, a questão da posição e do tempo. Ao observar a órbita de um planeta. Quando você observa a posição e o tempo da órbita de um planeta, se você for lá e você anotar minuciosamente a posição e o tempo da órbita desse planeta, você vai ter aqui um determinado componente não teórico dos modelos da teoria ali da gravitação. E aí, o que acontece é o seguinte, que você pode pegar esses números, que são decorrentes de um sistema empírico, e aí você pode descrever de novo esses números. E no momento em que você descreve de novo esses números vão ser exatamente iguais. E vão ser exatamente iguais. Porque eles pertencem à teoria. E justamente pelo fato deles pertencerem à teoria, porque são um modelo da teoria, então eles vão satisfazer os vínculos da teoria.
tá? Então é como se você falasse que os elementos externos da teoria que entram na teoria para explicar coisas que querem ser explicadas pela teoria, eles seguem ali princípios da teoria que fazem com que eles sejam sempre vinculados à teoria, mesmo que dentro da ordem de análise deles, ou seja, dentro de como as pessoas vão observar eles com relação à teoria, eles sejam não teóricos, ou seja, eles sejam elementos empíricos, tá? Então vamos recapitular um pouco aqui. Vamos recapitular um pouco aqui o que vimos. O que vimos é a arquitetura de uma ciência. Quando a gente para pensar naquilo que é a arquitetura de uma ciência, a gente pode vê-la de duas maneiras distintas. Seguindo uma lógica de preposições, como se essas preposições fossem um dominó que fosse caindo e uma preposição seguisse a outra, que seguisse a outra, que seguisse a outra, que seguisse a outra. Ou você pode observar como uma determinada teoria como se fosse uma grande pirâmide, na qual a base é uma teoria núcleo. E esta teoria núcleo é baseada em relações matemáticas. Esta teoria núcleo, ela tem duas relações. Tem relações de modelo, onde a gente vai ter os modelos principais da teoria, que são aqueles que fundamentam os modelos propriamente ditos. E a gente vai ter também os modelos parcialmente principais, que são satisfeitos em condições específicas. Uma teoria, ela é limitada. E sendo ela limitada, o que a gente pode observar é que muitas vezes a gente não consegue fazer com que ela englobe todos os princípios do mundo, né? Porque a gente não quer fazer uma total theory, a gente quer fazer uma meta theory. E aí, quando a gente para analisar e refletir sobre essa questão, a gente observa que existem dois tipos de leis na teoria, que são as leis fundamentais, as leis sem as quais a teoria não funciona, e a gente vai ter também as leis específicas, que são leis para aplicações específicas da teoria. Existe um termo que depende da teoria para ser descrito, o nome deste termo é teórico, e além disso, existe uma ponte entre aquilo que é o formal e o empírico na teoria, que ocorre quando você observa um determinado conjunto de elementos, onde estes elementos não pertencem à parte teórica da teoria, mas eles são empíricos e pertencem à teoria. E aí eles podem ser replicáveis e descritos pela teoria porque eles possuem vínculos com esta teoria. Então, é isso que eu gostaria de falar para vocês. Peço perdão a todos vocês. Se exercitem, treinem os seus flexores radiais do carpo. E eu gostaria muito de agradecer a todos vocês que são cordados por existirem dentro da nossa vida, tá bom? É isso aí. Peço desculpas também pelos erros dos nomes, porque, enfim, são nomes difíceis de lembrar. Eu duvido que todo mundo lembraria, a não sei que eu fosse um doutor em metateoria estruturalista, o que eu não pretendo ser, tá? Então é isso, meus amigos. Então é isso, minhas amigas. Muito obrigado. Tamo junto. Se inscrevam no canal do Patrínio. E eu gostaria de falar uma coisa pra vocês. I love you all, guys. É isso aí. Fuck you. Tamo junto. Falou.